Gente, nós vamos conversar com o Dr. Samir Eberlin, que é cirurgião plástico, e o nosso tema para esta Semana da Mulher é o impacto da pandemia na autoestima. Seja bem-vindo, Dr. Samir. Obrigado, é um prazer estar aqui. Quando a gente fala o impacto da pandemia, parece uma coisa assim muito séria, e não deixa de ser, porque quando a gente fala da autoestima, daquilo que a pessoa se vê ou como ela vê, é muito importante. Isso mexe com todo o ser da pessoa. Sem dúvida, a autoestima ela mexe com toda a forma que a pessoa se relaciona com o resto do mundo, né? Como ela se vê, com o humor dela. Então, é bem sabido que em épocas de isolamento, de quarentena, em países onde as pessoas vivem mais isoladas, essa presença, essa questão da autoestima está muito ligada à depressão, né, ao estado de humor, e é o que aconteceu no mundo todo nessa pandemia. As pessoas começaram a se questionar com aquilo que elas viam. Na verdade, seria mais ou menos isso? Na verdade, Rita, acho que o fato das pessoas se isolarem, né, e aí estarem mais vendo o próprio rosto em videochamadas, em reuniões, né, e aí o tempo que ela teve livre para se olhar também, né, em casa, né, isso tudo influencia em como ela se enxerga. E teve alguns exemplos que o senhor poderia nos mostrar em relação a isso? De queda. De casos, as pessoas que simplesmente quase piraram com essa situação. Sim, muitas pessoas enxergam isso de uma forma bem prática, né? Uma parcela das pessoas enxerga isso de forma prática, não está satisfeito com alguma coisa, procura mudar. Então procura o auxílio de um profissional. Eu estou me achando mais gordinho, então eu procuro uma academia. Ou eu tô me achando com o rosto menos bonito, procuro um cirurgião, alguma coisa assim. E outras pessoas que não tratam isso de forma prática, acabam transformando isso em depressão, né? A insatisfação acaba transformando em depressão. No caso, por exemplo, a pessoa quando ela está insatisfeita, que ela busca um profissional, o que é mais comum às pessoas nessa insatisfação, nessa vontade de melhorar a sua autoestima, gostar-se de si mesmo, o que mais as pessoas procuram? Mudar tipo de o quê? cirurgia. Nessa pandemia, especificamente, o rosto, né? Foi a coisa mais buscada, né? Mas, em geral, a parte corporal, né? Tanto a parte de contorno corporal, mamas, abdômen, mas nessa pandemia, especialmente o rosto. O rosto. Porque o rosto ficou Como muito você exposto. falou, por causa das videoconferências, porque o o rosto home ficou muito office que exposto. tem que ficar atendendo o cliente ali, quer dizer, a pessoa está se vendo, né? Porque quando a gente faz uma videochamada, a gente também está se vendo, né? A gente fica se olhando o tempo todo ali. Então, alguma coisa que ela via só quando ela estava de frente ao espelho, a partir da ocorrência dessas videochamadas, ela passou a ver aquilo o tempo todo. Então, aquilo incomoda mais tempo ela durante o dia, então ela se lembra mais daquilo. Imagine que você tem uma pintinha lá no rosto que não te incomoda quase nada. Você vê ela só de manhã, a hora que você vai se arrumar, e de noite, né? Mas a partir dessas videochamadas, você passou a ver aquilo o dia todo. E aí você fica pensando, será que as pessoas estão olhando para mim também, para esse lugar? Olhando para a pintinha. Eu tenho uma pintinha aqui, ó. Não, só estou dando um exemplo. Eu estou assim, imaginando, será que essa pintinha não me incomoda? Mas as pessoas poderiam ficar assim, será que elas estão olhando para a pintinha? Vai passando um monte de coisa na cabeça das pessoas, né? E nessa situação específica que nós ficamos em quarentena, em isolamento, isso fica mais intenso, né? Um perigo, então, seria, dentro dessa baixa autoestima que se estabeleceu na pandemia, ou essa não satisfação com a sua imagem, né? A busca até mesmo por profissionais. E teve um período em que não se podia fazer cirurgia, que não fosse, mesmo as cirurgias agendadas foram canceladas. Quer dizer, essa pessoa, ela teve um conflito. E o grave de tudo isso é entrar numa depressão.
O problema de não ter a solução para aquele problema, né? Não conseguir a solução, é que aquilo persiste incomodando a pessoa a ponto de ela não querer mais aparecer numa videochamada, né? De ela não querer mais se expor. Então, isso leva à depressão, né? É o que acontece na depressão normalmente. O que acontece quando a pessoa fica deprimida? Ela passa a não querer mais sair de casa, ela não quer mais contato com as pessoas. E a mesma coisa acontece mesmo ela estando em isolamento. Ela não quer mais contato online com ninguém, ela quer se isolar. Entendeu? A depressão é essa imagem, né? Mas quando a gente fala assim, de contorno de corpo, de rosto, fazer pequenas ou grandes correções para que essa pessoa tenha a sua autoestima de volta, sinta-se feliz consigo mesma, isso é muito importante. Eu não sei se é o seu caso, mas eu estou muito curiosa com uma coisa. Doutor Samir, quem mais procurou cirurgião plástico nesse período de pandemia? Foram os homens ou foram as mulheres? As mulheres sempre são maioria. Mas bem mais vaidosas. São bem mais vaidosas. Mas, assim, houve um aumento de procura pelos homens. Na verdade, vem tendo um aumento de procura pelos homens já há alguns anos, né? Principalmente homens que lidam mais com o público, homens de negócio, empresários, né? Eles vêm tendo uma maior procura. Só que as mulheres ainda são um número muito superior. As mulheres ainda são um número muito superior. Ela sempre... vai ser difícil inverter isso um dia, porque a vaidade feminina é maior. E ela é mais exigida também pela sociedade. Com certeza. Quais são as suas orientações, as suas pontuações em relação a essa autoestima? Vamos colocar aqui, independente até mesmo da pandemia, mas aproveitando a pandemia como gancho para a gente orientar quem está em casa. Não, é muito importante que essa paciente ela tenha auxílio de profissionais, não é? Às vezes, o incômodo dela com a sua autoestima é uma coisa que tem uma solução muito simples, às vezes por um tratamento estético, um procedimento simples. Às vezes, essa solução já não é tão simples assim. Então, ela precisa estar auxiliada por profissionais capacitados, tanto na área de estética, como de cirurgia plástica, dermatologia, quanto apoio psicológico, se for o caso, se ela estiver entrando numa depressão, alguma coisa assim, ela também precisa desse tipo de profissional. Então, que ela procure sempre um profissional, né, que possa orientá-la, qual é o melhor caminho a seguir. E é muito importante que existe uma sociedade, né, de médicos que são registrados. Então, eu gosto de colocar isso, porque o senhor, como cirurgião, entende a responsabilidade da sua profissão, da sua especialidade, e é importante também que as pessoas que estão em casa entendam, olha, como que eu vou saber se esse cirurgião plástico é realmente um profissional capacitado para me atender e para fazer uma cirurgia? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, é a maior agremiação de cirurgiões plásticos do Brasil, é a reconhecida pela Associação Médica Brasileira, né? Então, assim, ela deve sempre procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, se esse médico está lá, se ele está lá como membro da sociedade, né? Ele pode ser membro especialista ou pode ser membro titular, mas ele tem que estar lá, cadastrado na sociedade. Tem que estar lá. Esse médico, se ele estar lá, significa que ele passou por um treinamento num serviço de residência médica, né? São 3 anos de treinamento, e depois ele passou por um exame ou 2, né, no caso de um titular, e ganhou esse título de cirurgião plástico. Então, ele é um médico que está normalmente atualizado, está monitorado, tem capacidade para distinguir quando a paciente precisa de uma cirurgia ou não, não é? Não é um médico que normalmente, né? Claro, a gente tem exceções em todos os lugares. Normalmente não vai tratar essa paciente, só explorar essa paciente economicamente, mas tentar resolver o problema dela. Porque existe também um limite do que pode ser feito, né? Sem dúvida, Eu acho é o que mais isso é importante importante nós colocarmos aqui, porque nessa insatisfação com a sua imagem, a pessoa pode extrapolar o limite do seu corpo, da sua recuperação, para o normal que ela quer ficar muito anormal. Sim, muitas vezes o desejo da paciente em obter algum resultado pode estar fora da realidade, né? Então, eu desejo parecer uma pessoa
Então, assim, às vezes o desejo dela pode estar já fora da realidade. E outras vezes ela pode exagerar no tanto de tratamento que ela gostaria de fazer. Ela faz um tratamento, permanece insatisfeito, faz mais um, permanece insatisfeito, faz mais um, permanece insatisfeito. Então, assim, o cirurgião plástico é um médico treinado para reconhecer isso, quando isso está fora da realidade. Porque não adianta, por exemplo, você me procurar com uma queixa que eu sei que eu não vou resolver e eu propor para você um tratamento que não vai satisfazer você. Você vai ficar insatisfeita comigo, né? E não vou resolver seu problema. É melhor que eu fale, olha, Rita, esse não é o seu problema. É trazer a pessoa para a realidade. Exatamente. E quando necessário, se apoiar em outros profissionais, como psicólogos, psiquiatras, né? No caso de uma depressão, por exemplo. A cirurgia plástica não é um tratamento para a depressão. Né? Mas ela pode ajudar essa paciente nesse caminho. A encontrar esse caminho da alegria, da felicidade exatamente. Novamente. E olha, uma das coisas que eu gostaria até de comentar é que algumas pessoas até gostariam de corrigir um desvio de septo, porque aqui fica aquele carocinho, eu quero arrumar. Ou então, não sei, algum outro problema. Eu estou aqui falando porque vocês conseguem ver, se eu fizer assim, vocês conseguem ver. Mas seja qual for, tem mulheres que têm às vezes o seio muito pequeno, gostaria de ter um pouquinho de volume, ou vice-versa, a mulher tem um seio muito grande, ela quer fazer aí uma diminuição porque dá dor nas costas e N outros problemas de saúde. Então, entenda o seguinte, o seu corpo, né, ele é templo do Espírito Santo, não é? E aí, o que a gente quer fazer com uma igrejinha, não é? Vamos colocar, se é templo, é uma igreja. A gente quer deixar essa igreja pintadinha, arrumadinha, com flores no altar. E a gente quer cuidar dessa igrejinha com todo carinho, porque ela é um templo, não é? E nós temos que pensar no nosso corpo também dessa forma. Sem exageros, sem absurdos, contando com a capacidade profissional desse médico que você vai escolher, para, com os pés no chão, fazer algo para que essa capelinha fique linda e maravilhosa. E é isso que nós estamos falando aqui. Exatamente. Tudo isso que eu falei faz parte da autoestima. Quer dizer, buscar um cirurgião plástico, gente, não é pecado, viu? Por quê? É o profissional que vai ajudar também essa pessoa a encontrar esse caminho da alegria, da felicidade, dessa autoestima positiva, né? Exatamente. Essa autoestima alta, né? Então, é importante que a pessoa se conscientize disso também. O que eu preciso? Exatamente, isso é muito importante. A gente fala que a saúde, né, ela tá ligada a muitos fatores, né? A nossa saúde, estarmos plenos, ela tá ligada a muitas coisas, né? Tá ligada à parte psicológica, à parte física, à parte religiosa, está ligada a muitos fatores. Então, assim, em cada área existem pessoas que estão ali para te ajudar em alguma coisa, né? Então, se você está passando por um período de depressão, você pode procurar a ajuda de um psicólogo. Se você está insatisfeita com o seu corpo, você pode procurar um plástico. Se você está precisando de um pouco de orientação religiosa, você procura a sua igreja e assim vai. Eu acho que é bem por aí. Você tem que estar em equilíbrio com tudo. Nós temos que estar em equilíbrio, né? Nós temos que estar em equilíbrio e a gente pode começar a pensar dessa forma. O que eu preciso, né? O que eu quero está de acordo com aquilo que é possível, né? E aí, claro, nesse equilíbrio todo, você vai buscar a sua alegria. E essa alegria traz também saúde, como você falou. Quer dizer, uma pessoa feliz é uma pessoa que a gente fala assim, nossa, mas fulano não fica doente, né? Exatamente, a felicidade, ela cura, né? Isso já é bem provado que pessoas com humor alto, com autoestima alta, elas têm mais dificuldade para adoecer, né? Principalmente, além de doenças comuns, mas principalmente de doenças tumorais, por exemplo. A incidência é menor em pacientes que são mais felizes, em populações mais felizes. Eu não tenho os dados aqui, porque agora nessa nossa conversa que me fez lembrar de uma coisa que eu li há um tempo atrás, que nós temos, claro, assim como nós exercitamos os nossos músculos do corpo, né, para termos força nos braços, nas pernas e etc., no rosto também, nós temos músculos aqui, que quando a gente sorri, a gente movimenta não sei quantos músculos. E quando a gente fica sisudo, bravo, sério, a gente movimenta outros músculos, mas o que é mais saudável para nós é o exercício de sorrir.
né? Que esse Com certeza. rejuvenesce e a musculatura fica mais firme e etc. Esse exercício de sorrir é importante também? Acho que sorrir faz parte da nossa vida, né? De uma pessoa satisfeita com sua vida, feliz. Ela deve sorrir o dia todo, né? A gente faz isso o tempo todo, acho que é importantíssimo. Doutor, dentro do tema que nós trouxemos hoje para a nossa conversa, pensando na sua especialidade como cirurgião plástico, quais são as orientações que o senhor nos dá, fechando aí o nosso tema de autoestima? O senhor pode recapitular alguma coisa, mas eu gostaria que o senhor fechasse esse nosso tema pensando na autoestima. Eu acho que as pessoas que não estão satisfeitos com sua aparência, né? Não estão satisfeitos não estão com autoestima elevada, né? Essa aparência pode estar ligada a vários fatores, né? Não só a cirurgia plástica pode ajudar nessa área, mas a endocrinologia, a psicologia, várias especialidades. A orientação que eu dou para essas pessoas é que eles procurem um profissional, né? Não fiquem... Porque às vezes a pessoa fica remoendo aquilo, eu não estou satisfeito, mas eu não vou atrás. Eu não estou satisfeito, mas eu não vou resolver. Não, vai lá e resolve. Vai lá e conhece, vai lá saber a respeito. Às vezes pode ser que aquele tratamento seja para você e às vezes pode ser que não seja. Mas vai lá conhecer, vai lá conversar com o profissional. Vai lá, expõe o seu problema, né? Vai lá, se abre para o profissional, seja ele qual for, e ele vai tentar entender o seu problema e propor uma solução. Se isso for viável para você, né, e satisfizer o seu desejo, faça esse tratamento, você vai se sentir muito melhor. A incidência de pessoas que saem dos nossos consultórios, por exemplo, satisfeitas com o que fizeram, que melhoram a autoestima, é muito visível, né? A pessoa chega um pouco abatidinha, senta lá no cantinho do consultório, entra no consultório acanhada, envergonhada. Depois que ela faz um tratamento e ela se sente bem, quando ela entra no consultório, parece que até liga um ventilador assim nos cabelos dela, tão bonita que ela está, feliz, satisfeita com o que ela está, né? Eu acho que é importante que as pessoas procurem o tratamento e se resolvam. Acho que é assim que deve ser. Doutor Samir Eberlin, cirurgião plástico, conversou conosco hoje sobre autoestima, aprendemos muito. E é claro, só para fechar aí esse tema sobre as musculaturas, a Franciele, minha diretora, ela disse assim: Rita, quando você sorri, movimentam 12 músculos. Se você gargalhar, movimenta 24. E se você rir, gargalhar e falar numa roda de amigos, movimenta mais de 80 músculos. Então, vamos rir, viver de bem com a vida, vamos movimentar essa musculatura aí a caminho da nossa felicidade. Doutor Samir, muito obrigada por sua presença. Obrigado você, é um prazer estar aqui.